Do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, primeira parte, Profissão de Fé Espírita Raciocinada, item 2, a alma. Há no homem um princípio inteligente a que se chama alma ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral e faculdade de pensar. Se o pensamento fosse propriedade da matéria, teríamos matéria bruta a pensar. Ora, como ninguém nunca viu a matéria inerte dotada de faculdades intelectuais, como quando o corpo morre não mais pensa, forçoso é se conclua que a alma independe da matéria e que os órgãos não passam de instrumentos com que o homem manifesta o seu pensamento. As doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas à ordem social. Se, conforme pretendem os materialistas, o pensamento fosse segregado pelo cérebro, como a bilis é pelo fígado, seguir-se-ia que, morto o corpo, a inteligência do homem e todas as suas qualidades morais recairiam no nada. Que a nossos parentes, os nossos amigos, todos os quantos houvéssemos tido a nossa afeição, estariam irremediavelmente perdidos. Que o homem de gênio careceria de mérito, pois que somente ao acaso de sua organização seria devedor das faculdades transcendentes que revela. Que entre o imbecil e o sábio apenas haveria diferença de mais ou menos substância cerebral. As consequências dessa doutrina seriam que, nada podendo esperar para depois desta vida, nenhum interesse teria o homem em fazer o bem. Que muito natural seria procurar-se ele a maior soma possível de gozos, mesmo à custa dos outros. Que o sentimento mais racional seria o egoísmo. Que aquele que fosse persistentemente desgraçado na terra, nada de melhor teria a fazer do que se matar. Porquanto, destinado a mergulhar no nada, isso não lhe seria nem pior nem melhor, ao passo de que tal forma abreviaria seu sofrimento. A doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, origem de todos os vícios, a negação da caridade, origem de todas as virtudes e base da ordem social, e seria ainda a justificação do suicídio. O Espiritismo prova a existência da alma. Provam a existência da alma os atos inteligentes do homem, por isso que eles hão de ter uma causa inteligente, e não uma causa inerte. Que ela independe da matéria está demonstrado de modo patente pelos fenômenos espíritas que mostram agindo por si mesmo e o estar, sobretudo, pelo seu isolamento durante a vida, o que lhe permite manifestar-se, pensar e agir sem o corpo. Pode-se dizer que a química separa os elementos da água. Se desta maneira, pôs a descoberta as propriedades desses elementos e se pôde, à sua vontade, fazer e desfazer um corpo composto, o Espiritismo igualmente pode isolar os dois elementos constitutivos do homem, o espírito e a matéria, a alma e o corpo, separá-lo e reuni-lo à vontade, o que não deixa dúvida sobre a independência de um e o outro. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade após a morte deste. Se a alma não sobrevivesse ao corpo, o homem só teria por perspectiva o nada, do mesmo modo que se a faculdade de pensar fosse produto da matéria. Se não conservasse a sua individualidade, isto é, se dissolvesse no reservatório comum, chamado grande todo, como as gotas d'água no oceano, seria igualmente para o homem o nada do pensamento e as consequências seriam absolutamente as mesmas que se não houvesse alma. A sobrevivência desta à morte do corpo está provado de maneira irrecusável e até certo ponto palpável pelas comunicações espíritas. Sua individualidade é demonstrada pelo caráter e pela qualidade peculiares de cada um. Essas qualidades que distinguem uma das outras as almas lhe constituem a personalidade. Se as almas se confundissem
num todo comum, uniformes seriam as suas qualidades. Além dessas provas inteligentes, há também a prova material das manifestações visuais, ou aparições tão frequentes e autênticas que não é lícito pô-las em dúvida. A alma do homem é ditosa ou desgraçada depois da morte, conforme haja feito o bem ou o mal durante a vida. Admitindo-se um Deus soberanamente justo, não se pode admitir que as almas tenham todas as mesmas sortes. Se a posição futura do criminoso houvesse de ser a mesma do que o do homem de bem, excluídas estariam todas as utilidades da prática do bem. Ora, supor que Deus não faz diferença entre o que pratica o bem e o que pratica o mal, fora negar-se a justiça. Nem sempre recebendo punição ao mal e recompensa ao bem durante a vida terrena, deve-se concluir daí que a justiça será feita depois, sem o que Deus não seria justo. As penas e os gozos futuros estão, ademais, provados pelas comunicações que os homens podem estabelecer com as almas dos que aqui viveram e que vêm descrever o estado em que se encontram, ditosos ou infelizes, a natureza de suas alegrias ou de seu sofrimento, e enumerar-lhes as causas. Deus, alma, sobrevivência e individualidade da alma após a morte do corpo, penas e recompensas futuras constituem os princípios fundamentais de toda religião. Deus, alma, sobrevivência e individualidade da alma após a morte do corpo, penas e recompensas futuras constituem os princípios fundamentais de todas as religiões. O Espiritismo junta a provas morais deste princípio as provas materiais dos fatos e da experiência, corta, cerce os sofistas do materialismo. Em presença dos fatos, cessa toda a razão de ser da incredulidade. É assim que o Espiritismo restitui a fé aos que a tenham perdido e dissipa as dúvidas dos incrédulos. Comentários. O homem encarnado tem dentro de si o princípio criado por Deus, que é a alma, que quando foi criada simples e ignorante, ou seja, sem conhecimento nenhum, com todas as capacidades para se tornar espírito de luz. No seu processo evolutivo, a alma, que é eterna, se utiliza de vários corpos dentro da sua caminhada. No começo, são os corpos inertes e sem o pensamento desenvolvido, pois estão ainda no processo de infância, de aprendizado, de maturação. Depois, quando já estão mais evoluídas, elas passam a ter sua própria consciência, a poder exercer o seu livre-arbítrio a partir dessa consciência. E dessa forma já podem encarnar nos corpos humanos, onde vão continuar o seu progresso evolutivo, já no estágio mais avançado, onde ela já tem o livre-arbítrio, já tem a possibilidade de tomar suas decisões de acordo com o seu nível de consciência. E desta forma tem mais responsabilidades sobre o seu processo evolutivo, mais lento ou mais rápido, de acordo com as suas decisões. E no livro Obras Póstumas, Allan Kardec mostra que a faculdade de decisão, do livre-arbítrio, de pensamento, não é uma faculdade da matéria, e sim uma faculdade da alma. Por quê? Apesar da matéria ter dentro dela um espírito, não é a matéria que pensa, e sim o espírito. Nas formas primitivas, você ainda não tem essa capacidade, mas nas formas mais elaboradas, você já tem essa capacidade de pensamento da alma. E ele vai mais além. Quando o corpo humano morre, ele não continua pensando.
não tem mais essa capacidade. O que significa que a capacidade de pensar vai além do corpo, porque senão tudo o que foi feito aqui na Terra, todas as benesses que o homem produziu seriam perdidas, todas as amizades, todo o conhecimento, toda a grandiosidade de gênio que existiram na Terra seriam perdidas, porque a matéria ela é reciclada no sistema terrestre. Depois que você é enterrado, praticamente o seu corpo todo se dissolve, restam só os ossos ali no sepulcro, e toda a matéria que era o cérebro, quem tem a capacidade de pensar, seria dissolvido e voltaria para ser reciclado. Desta forma, se perderia todo o conhecimento adquirido, toda a inteligência desenvolvida. O que não é verdade, pois nós sabemos que a inteligência continua nas provas e nas comunicações espirituais. Então isso mostra mais uma vez que quem tem a capacidade de raciocínio de pensar é a alma e não o corpo. Contrariamente a esse pensamento, no século XIX começou uma doutrina que se chamava materialismo, que ia de encontro a todo o pensamento de Allan Kardec, que fala exatamente isso, que a capacidade de raciocínio de pensamento é simplesmente uma secreção cerebral, uma secreção do cérebro que possibilita essa capacidade. Sendo assim, não teria vantagem nenhuma o imbecil e o sábio, porque sendo só uma secreção mental, uma secreção física, orgânica, eles não teriam nenhuma influência sobre esse conhecimento adquirido, sobre essas formas de pensar do gênio em relação ao imbecil. Seria apenas uma constituição hereditária física da herança dos pais. E isso não traria nenhum benefício para a evolução das pessoas. Traria que você, depois da morte, voltaria todo para o cadinho comum das organizações físicas do corpo e seria reciclado no universo da matéria. E isso levaria ao pensamento de que simplesmente a vida se restringe aqui ao planeta Terra. Então as pessoas cairiam no erro de querer usufruir o máximo possível dos benefícios aqui na Terra, já que depois da morte não teria para onde ir, seria reciclado tudo e terminaria toda a existência. E com esse pensamento se acerbaria todo o processo de egoísmo, de acumulação de bens na Terra, de exploração do mais inteligente sobre o mais fraco, o menos inteligente, o mais forte sobre o mais fraco, e se acerbariam o egoísmo, a prepotência, a arrogância, todas as atitudes que são contra o princípio evolutivo do Espiritismo. E como isso não vai de acordo com as leis divinas, não pode ser considerado como uma verdade. E esse pensamento levaria até a justificação do suicídio, visto que, por que a pessoa sofreria tanto aqui na Terra, nas vicissitudes de ser explorada, ser massacrada socialmente, economicamente, ser completamente esquecida, sem nada no mundo, se ela simplesmente podia ser reciclada e voltar, se desse sorte, para uma capacidade intelectual maior que lhe daria a possibilidade de ter mais bens, de ter mais benesses na Terra. Isso faria com que as pessoas antecipassem a sua morte para tentar uma vida melhor em um novo nascimento, reciclando todas as suas constituições orgânicas. O que isso também é um grande engano que leva as pessoas a sofrerem muito mais em suas outras encarnações devido à abreviação da sua vida aqui na Terra.
o que é uma falta grave de acordo com o Espiritismo. E o outro ponto que Allan Kardec mostra para provar a existência das almas são os atos inteligentes do homem, que são causas da sua inteligência e não uma causa inerte, o que demonstra todos os fenômenos espíritas, todas as comunicações, todas as escritas, todas as formas que os espíritos se comunicam conosco de forma eloquente, de forma intelectualizada, de forma inteligente. Isso mostra que existe inteligência após a morte. E não sendo do corpo, só pode ser do espírito. E mais uma vez ele corrobora aqui, dizendo que a alma do homem sobrevive ao corpo e conserva sua individualidade após esta morte. Ou seja, mais uma vez ele diz que a inteligência se preserva, o conhecimento todo se preserva após a morte do corpo físico, mostrando que a alma mantém a sua inteligência, o seu conhecimento, as suas mazelas morais e intelectuais e as suas bênçãos também dessa forma, mostrando o seu caráter, mostrando o quanto ela já evoluiu ou não nas suas várias encarnações, mas acumulando sempre de encarnação em encarnação um pouco de conhecimento, um pouco da evolução, mesmo que seja mais lentamente do que outros que vão num progresso mais rápido, evoluindo de uma maneira mais consistente. Mas mesmo assim mostra que o espírito conserva toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento e todo o seu caráter moral das vidas passadas, do acumulado de suas existências. E com esse acúmulo das experiências, o homem se mostra distoso ou desgraçado, de acordo com o que tenha feito com o seu livre-arbítrio. Se ele foi uma pessoa que usou os seus conhecimentos, que estudou, que tentou se aprimorar, que usou as suas experiências aqui na Terra para fazer o bem, para alcançar conhecimentos maiores, ele muito provavelmente vai ter uma posição menos desgraçada, vamos dizer assim, na espiritualidade do que o outro que usou mal o seu conhecimento, que explorou os mais fracos, que fez o mal, que negou a justiça, que usou de forma má a oportunidade que teve aqui na Terra. Esse vai sofrer as consequências da justiça divina, porque nem sempre a justiça terrena tem tempo suficiente para que as pessoas que não usaram bem os seus conhecimentos, que promoveram o mal aqui na Terra, tenham a justiça necessária. Então, Deus, na sua divina justiça, tem a prerrogativa de, após a desencarnação desses espíritos, levá-los a uma condição de sofrimento moral, porque no espaço eles são postos frente a frente com todas as pessoas que ele prejudicou, que fez o mal, e todo o mal que ele fez aparece na sua consciência. Então ele percebe a perda de tempo que teve nessa encarnação e tem o remorso, tem o sofrimento de não ter aproveitado bem a oportunidade encarnada, e acaba ficando em um estado de sofrimento maior do que outros que se dispuseram a trabalhar em prol da humanidade, em prol do seu crescimento moral, em prol do aprimoramento de todas as pessoas que viviam ao seu redor, da comunidade que estava dependente dele ou que estavam a par e passo junto com ele, que na sua caminhada terrestre a pessoa que praticou o bem proporcionou uma evolução não somente dele, mas de outras pessoas que estavam ao seu redor. E isso, quando desencarnado, ele percebe todo esse bem que foi feito
E as pessoas que foram beneficiadas também o percebem depois de desencarnado e desta forma se sente bem, se sente numa condição mais favorável, de menos sofrimento quando desencarnados. E na sobrevivência após a morte, a individualidade da alma passa a ter as penas e os gozos futuros, de acordo com o seu desenvolvimento. E nesse sentido, Allan Kardec mostra com o Espiritismo que é feito uma junção das provas morais e das provas materiais, dos fatos da experimentação que ele fez. Ele mostra a existência da alma, a condição que você tem de manter o seu conhecimento, manter todas as suas características morais e intelectuais após a morte, e prova isso com as manifestações dos espíritos. E com essa prova, ele tira toda qualquer incerteza e incredulidade que poderia haver na existência dos espíritos, já que tem a prova física, que são as manifestações, são as escritas, são todos os fenômenos físicos que foram demonstrados por ele, que mostram cabalmente a existência de uma vida após a morte, que seria a continuidade da existência da alma. Complementando a comprovação da existência da alma, o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, no capítulo 3, O Problema do Ser, ele fala que o seguinte: é a alma que fornece ao homem o seu princípio de vida e movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser, como a alma divina domina, coordena e liga todas as partes do universo para harmonizá-la. E dessa forma, nós concluímos esse capítulo. Graças a Deus.